Guarda o teu coração. Quando Salomão fala de coração aqui, Salomão não está falando de coração órgão. Salomão não está falando de um sentimento de paixão, como às vezes a gente costuma, confundir essa passagem. Não, Salomão está falando aqui que a gente deve ter calma ao se apaixonar. Não, Salomão está falando aqui de alma, de psique, de emoções, de sentimentos, de aonde os nossos sentimentos estão guardados. E Salomão fala: olha, de tudo que você deve guardar, guarda a sua alma, porque é dela que procedem as fontes de vida. Nós costumamos dizer: você pode até adoecer no seu corpo físico, mas você consegue se recuperar, sim ou não? Mas se você perde na sua mente, você perdeu tudo. É por isso que algumas vezes, algumas pessoas têm algumas doenças há anos, há dias, há meses, mas quando descobrem, em dias vem a óbito, sim ou não? Por quê? Porque ainda não tinha abalado o seu interior. O físico já estava abalado, mas a mente ainda estava forte e prosseguindo. E é justamente sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Que claro, é muito importante a parte física, mas Deus também quer tratar nós, a nossa alma, o nosso ser, as nossas emoções, aonde existe fonte de vida. Aleluia, Deus. Porque, querido, nós podemos caminhar sorrindo, mas o nosso coração sangrando por Deus. Nós podemos estar aqui na igreja, às vezes até pregando, mas o nosso coração chora. E Deus tem algo muito grandioso a nos revelar. Quando nós olhamos a tradução hebraica dessa palavra, nós vamos ver que quer dizer ganam. E ganam não quer dizer guardar, mas quer dizer proteger. Ou seja, ele vai ainda mais profundo. De tudo que você deve proteger, proteja a sua alma. E você deve se perguntar: mas pastor, como eu posso proteger a minha alma? Primeira coisa que nós precisamos entender é que uma vida de comunhão com Deus irá nos gerar fortaleza nos dias difíceis. Uma vida de comunhão com Deus irá gerar em nós força nos dias de luta. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele é batizado nas águas, ele recebe o batismo do Espírito Santo, e a palavra vai dizer que Jesus é levado para onde? Para Disney, sim ou não? A palavra vai dizer que Jesus é levado para o churrasco ali do campo? Para a pizzaria? Para onde Jesus é levado? Para o deserto. E a própria Bíblia vai dizer: para ser tentado pelo inimigo. Só que quando Jesus chega no deserto, o que é que ele se propõe a orar? Ele se propõe a fazer um jejum e uma oração. E durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejua e ora. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando ele completou 40 dias de jejum, Jesus teve o quê? Fome de se alimentar. Só que quando nós olhamos para o grego, o escrito do Novo Testamento, a palavra não é fome, mas necessidade. Jesus sentiu necessidade de comer. Não é uma fome normal, como a gente sente aqui, vai jantar depois ou vai almoçar. É uma fome de um corpo que estava pedindo por alimento. É da necessidade de Jesus que o inimigo se aproxima dele. Sabe de uma coisa que nós aprendemos aqui, queridos? É que nós podemos viver uma vida de comunhão com Deus, mas no momento da nossa necessidade, o inimigo irá se aproximar de nós. Jesus orou durante 10 dias, o inimigo não se aproximou. Jesus orou durante 20 dias, o inimigo não se aproximou. Jesus orou durante um mês, o inimigo não se aproximou. Mas quando Jesus sentiu necessidade, o inimigo se aproximou dele. É naquele dia difícil, onde tudo dá errado, e o inimigo
se aproxima para você e diz: será que está valendo a pena você ir na igreja toda sexta-feira? É quando tudo parece estar perdido, o inimigo chega e diz: olha, eu acho que não tem mais jeito com o teu casamento, não. É quando tudo parece estar indo por água abaixo, alguém diz: olha, deixa de tentar arrumar um emprego porque não vai dar certo. É na necessidade que o inimigo vai se aproximar para tentar abalar ainda mais a nossa fé. Só que uma vida de comunhão com Deus irá gerar em nós fortaleza para suportar. O inimigo chega para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma o quê? Essas pedras em pães. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus tinha fome de pão ou de pedra? Já parou para pensar nisso? Jesus tinha fome de pão ou de pedra? De pão. Só que o que o inimigo ofereceu para ele foi pedra. No momento da nossa dificuldade, o inimigo apresentará para nós mentiras travestidas de verdade. Aí o inimigo vai se aproximar e vai dizer: toma lá mais um gole, não vai dar em nada, pelo menos você vai, se satisfazer por um momento e esquecer a sua dor. É o inimigo dizendo: não, vai lá, trai a tua esposa, ninguém vai saber. É o inimigo chegando dizendo: não, vai lá, faz isso. Só que alguém que está na vida de comunhão com Deus vai olhar para a situação e vai dizer: a minha alma quer pecar, a minha alma quer desistir, mas só quem pode me dar pão e vitória é meu Pai que está no céu. Uma vida de comunhão com Deus trará para nós estratégias para suportar os dias difíceis. É por isso que nós precisamos de uma vida de adoração, de comunhão. E por isso que Deus, quando chama Adão, entenda isso que eu vou te falar nessa noite. Deus não cria o homem para salvar o homem. Deus cria o homem para se relacionar com o homem. O plano de salvação ocorreu após a queda do homem. No capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 9, nós vamos ver que Deus descia todos os dias no jardim do Éden para o quê? Para conversar com Adão. E no capítulo 3, no versículo 9, quando Deus desce no jardim, Adão não está. Adão se esconde. E Deus pergunta: Adão, onde estás? A primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia não é para pregar. A primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia não é para profetizar. A primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia é para conversar e se relacionar com Ele. Uma vida de relacionamento com Deus nos fará entender que mesmo nas situações difíceis, Ele estará presente em nossas vidas. Uma vida de comunhão com Deus é entender que Ele não irá nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas Ele irá nos livrar dentro da fornalha de fogo ardente. Uma vida de comunhão com Deus é entender que Ele não vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele vai nos livrar da cova dos leões. Uma vida de comunhão com Deus é entender que Ele nos fará atravessar o mar de pés enxutos. Ei, querido, e Deus está falando: eu não sei a situação que você chegou aqui, mas permaneça firme, guarda a tua alma, porque Ele está cuidando de tudo. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Se você crê nisso, aplaude e glorifica Deus. Glória, aleluia. Devemos guardar a nossa alma e o nosso coração em Deus. E somente uma vida de relacionamento com Ele nos fará entender isso. Segunda coisa, nós precisamos guardar a nossa alma, entendendo que
nós somos